e também para juntos estarmos nos autoavaliando e aprendendo a imitar ao nosso Deus, fazendo as correções que Deus vai mostrando para nós, não é? A primeira mensagem deve ter sido difícil para alguns ouvirem, inclusive para mim, não é? O padrão de Deus é alto para nós, irmãos. É muito alto e é bom. É o padrão de excelência que garante o nosso relacionamento com Deus, na verdade, garante qualidade de vida para nós também. E a gente precisa acreditar nisso. Toda a ordem de Deus é para que nós o glorifiquemos, para que façamos diferença aqui neste mundo e para que nós sejamos transformados também. E como eu acredito que eu não sou perfeito em nenhuma área, já estou me perguntando, baseada na mensagem, ainda como é que eu posso melhorar nessa área. Espero que vocês façam o mesmo, não é? E nós vamos voltar a conversar sobre essa mensagem no Grupo Céu, ok? Os Grupos Céus agora estão estudando ou reestudando aquilo que nós estamos aprendendo no domingo, tirando dúvidas, né? E um ajudando o outro como aplicar, aprendendo com os outros. Então, se você ainda não faz parte do Grupo Céu, se encaixe num deles. O meu grupo se reúne aqui na igreja, quarta-feira, 20 horas. Quem não pode, então esse mesmo grupo também se reúne na quarta-feira online, tá bom? E a gente pode colocar lá para você saber como é que você entra um no outro. O do Maurício também é de quarta-feira, na sua casa, tem um grupo lá. O grupo do Luke é de segunda-feira, mudou para quarta. Então, os grupos estão se reunindo unanimemente na quarta-feira. Agora, o grupo do Luke não tem mais vaga, viu, gente? Lá tá que tá, não é não? Tem vaga ainda? Dá? Ok. E lá, o grupo do Luke é um grupo de casais jovens. Então, é um grupo jovem, casal, não sei se vai se encaixar bem lá, mais ou menos, né? E eles estão estudando algo diferente. Eles estão estudando sobre criação de filhos, é isso aí, não é? Você está entendendo bem? Então, você tem um grupo paralelo aí ao que possa estar aprendendo em relação a isso, tá bom? Então, estamos aqui para ajudá-los. A família de Israel vai para o Egito, é a lição 22. Deus dirigiu acontecimentos na família de Israel, a fim de colocar seu filho José como um líder proeminente no Egito, durante um período crítico, no início da história dessa família importante. A história de Jacó, José e os seus irmãos cobrem 14 capítulos da Bíblia. É muita coisa. Os irmãos de José tinham bastante ciúmes dele, e por causa também do pecado de Jacó, que tinha uma grande preferência por José, então isso já estimulou o ódio dos irmãos por José. Mas os irmãos de José não era flor que se cheirasse não, gente. Tá bom? Era muito parecido conosco antes da conversão, e talvez alguns após a conversão, né? Porque temos que estar trabalhando. Resumo, esses 14 capítulos eu vou tentar resumir em 2 domingos. Hoje e o próximo domingo. Por quê? Apesar de ser uma revisão, nós temos muitos princípios importantes que nós precisamos lembrar, tá bom? Uma pergunta importante: por que Deus faria com que permitisse os irmãos de José fazerem tal perversidade? Isso é, mentiram para o pai dizendo que José morreu e, na verdade, venderam José como escravo. Por que Deus permite essas coisas? Que Deus é esse? É o nosso Deus. É o Deus que produz bons resultados, apesar de coisas ruins que as pessoas fazem. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal, que se envolve com as pessoas desse mundo.
é um Deus que se importa com o ser humano, é um Deus que não se distanciou, né, da sua criação. É um Deus que é soberano, então Ele está no controle de tudo o que acontece neste mundo e também fora do planeta Terra. Ele é um Deus bom, que muda as coisas malignas, tornando-as em benignas. E é isso que a gente vai aprender, né, nesses 14 capítulos. Conhecendo um pouco os filhos de Jacó. Eu fiquei pensando, né, qual seria a Bíblia dessa família? O que é que eles conheciam a respeito de Deus, o que é que eles não conheciam, já que nós temos uma revelação progressiva de Deus. Eu não tenho uma boa resposta para isso, tá bom? Mas eu creio que a gente vai aprender algumas coisas em relação ao relacionamento, né, dessa família com Deus. A aliança com Abraão também especificou que a sua família seria uma bênção para todas as famílias do mundo. É por isso que nós temos agora o envolvimento do Egito, né, a nação mais poderosa daquela região naquela época. No entanto, os filhos de Jacó não pareciam ser condutores dessa bênção. O primogênito Rúben cometeu incesto com uma das concubinas do seu pai. Muito parecido com o que aconteceu na igreja de Corinto. Lembra? Aquele cristão, né, que fez o que fez, e Paulo deu os conselhos que deu, ele foi excluído, e parece que lá no capítulo 2 ele se arrependeu e foi restaurado. Simão e Levi, segundo e terceiro filho, enganaram e massacraram todos os homens de uma cidade. Está lá em Gênesis 34. Jacó considerava José como seu favorito, e era o 10º filho. Ele era o primogênito da sua esposa favorita, Raquel. Jacó provavelmente mostrava esse seu favoritismo de várias maneiras, e a mais escancarada foi dar a José aquela túnica especial, que algumas pessoas até afirmam que poderia ser aquele tipo de túnica usada por chefes tribais. Parece que o 10º filho foi tratado como o filho primogênito e o mais importante. Por causa desse favoritismo, Judá, o 4º filho de Jacó, e Judá é aquele do qual vai descender Jesus, não é? Veja bem, persuadiu 8 dos seus irmãos a vender José, a quem já havia despojado daquela roupa, tinha sido jogado num poço, né? Vendeu como escravos, e o plano original era matá-lo. Não é? Então você vai ver isso em Gênesis 37, 26 a 28. Então, ô familhinha, né? E como se não bastasse, tem mais aqui. José, com 17 anos de idade, foi vendido como escravo. O filho, uma vez exaltado, agora ele está humilhado. A moralidade da família de Jacó era bem decadente. A maioria dos filhos eram jovens violentos, não confiáveis e perversos. Você vai ver isso em Gênesis 37. Muito parecido comigo antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. A minha história é bem triste nesse período, não é? Os 2 sonhos que José teve aumentou o ódio dos irmãos que cultivavam por ele. E eu quero ler agora, eu estou dando informações, sem ler, senão a gente não vai terminar nunca. É um resumo. Mas eu quero ler sobre esse sonho, porque esse sonho é importante. Gênesis 37, de 5 a 11. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Eles entenderam bem o sonho. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também
que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreenderam o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, irmãos, provavelmente, esses sonhos foram encarados. Jacó estava pensando, e certamente José também. E talvez José tenha encarado esse sonho como uma profecia. E talvez esse sonho o ajudou a se manter fiel durante todo esse tempo em que ele foi, entre aspas, escravo no Egito. Talvez. Não é? Nós não podemos afirmar categoricamente, mas o fato de estar registrado na Bíblia, o fato de estar registrado que Jacó pensava a respeito disso, e o fato de José ter contado, eu creio que aquilo ficou no coração de José como uma promessa do seu relacionamento com Deus. Uma aplicação importante para nós. Nós devemos viver cada dia pela fé. O que é fé? Confiando nas promessas declaradas na palavra de Deus. Não promessas que às vezes nós interpretamos de maneira errada, tá bom? Estou dizendo aquelas promessas que são claras na palavra de Deus. Independente daquilo que a gente vê, independente daquilo que a gente ouve, ou independente daquilo que nós sentimos. Por exemplo, Hebreus capítulo 10 diz que todavia o meu justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é o que está escrito na palavra de Deus. Fé na Bíblia, ela é objetiva. Ela é promessa que Deus nos fez, mas que a gente ainda não recebeu ou não viu. Isso é fé, tá bom? São fé naquilo que Deus declarou, independente das circunstâncias. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não terá, nele não se compraz a minha alma. Nós não podemos retroceder naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós, porém, os filhos de Deus, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E a perdição aqui também se aplica a uma vida perdida aqui nesse mundo, mesmo como filho de Deus. Quando você abandona a palavra de Deus, as verdades de Deus, você fica perdido, você fica sem direção. É por isso que, na Bíblia, quando nós celebramos, inclusive, a ceia do Senhor, existe uma exortação lá em relação a pecados. Pessoas que estavam vivendo no pecado, por causa disso, muitos estavam ficando doentes, e alguns já haviam morrido por causa do pecado. Então, vivemos pela fé, pela obediência à palavra de Deus, às promessas, promessas positivas e promessas negativas. 2 Pedro também fala sobre isso. Visto como pelo seu divino poder, isso é o poder de Deus, Ele nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vida de qualidade e piedade é relacionamento com Deus, temor a Deus, uma vida piedosa, considerando Deus, como aquele que nós vamos seguir. Então Deus nos deu tudo o que a gente precisa para viver a melhor vida aqui nesse mundo e depois desse mundo também. Como é que vem essas promessas? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É por isso que nós estamos estudando no primeiro período, não é? O que é seguir a Jesus, porque Ele é o nosso padrão. E todos nós temos que conhecer cada vez mais o nosso Senhor Jesus e imitá-lo, fazendo os ajustes da nossa vida. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas.
Para que essas promessas servem? Para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, isso é, para que nós sejamos cada vez mais a imagem de Deus. Isso é ser coparticipante da natureza divina, ter o caráter de Deus. Livrando-vos, então como é que a gente tem o caráter de Deus? Livrando-vos das paixões que há do mundo. Livrando daquilo que é pecaminoso e que a velha natureza gosta e que o mundo nos apresenta como um prato delicioso, mas na verdade leva à perdição. Então, irmãos, o que nós aprendemos através de José e de toda essa experiência dos irmãos de José, a fé nas promessas de Deus fortalece o nosso desejo de ser santo e, consequentemente, nos livra dos desejos pecaminosos que o mundo incentiva. Então, você quer vencer o desejo de pecar? Eu tenho o desejo de pecar, eu não sei se você tem também. Talvez você esteja melhor do que eu. Eu tenho. Todo dia eu tenho que lutar contra desejos. Então, quer vencer? Ok? Fé. Isso é Bíblia. Relacionamento com Deus. Lembrando, né, o que Deus nos ensina, o que pode, o que não pode, o que devemos e o que não devemos. Esse relacionamento nos livra desses desejos. Fortalece a nossa vontade, fortalece a nossa nova natureza e enfraquece a velha natureza. É desse jeito. Eu tenho alguns discípulos. E meus discípulos, eles deixam de ser discípulos no momento em que eles começam a parar de fazer o devocional diário. Já avisei eles. Manda relatório. Quando começa a falhar no devocional diário, você não quer ser meu discípulo. Por quê? Porque se você não gasta tempo diário com a palavra de Deus, não vai ser um encontro comigo, semanal ou quinzenal, que vai mudar a vida dele. Não é. Entende? É a palavra de Deus. Eu estou lá só para contribuir. Não tem jeito. Se você não é fiel no seu devocional diário, eu vou dizer uma coisa para você. Você está pecando muito mais do que você imagina. E está sofrendo algumas consequências em relação a isso, talvez nem perceba. Não é? Então, boas aplicações para nós. Gênesis capítulo 39. José na casa do Potifar. Aqui nós vamos conhecer Deus, ainda mais, Deus se revela bastante aqui. E também vamos conhecer como um homem de Deus se relaciona com Deus e com as pessoas ao seu redor. Aqui nós vemos a soberania de Deus sobre indivíduos, a soberania de Deus sobre grupo de pessoas e a soberania de Deus sobre uma nação inteira. Deus é soberano sobre tudo. Aquilo que Deus planejou, Ele vai cumprir. Ele lidera a mentalidade das pessoas. Entende? Até dos perversos. E usa a perversidade dos perversos para o bem. José foi levado ao Egito e Potifar, o oficial do faraó, uma das pessoas de maior confiança do faraó, o capitão da guarda do faraó, não é? Compra José. É importante que a gente observe aqui Deus controlando todas as pessoas envolvidas. Por exemplo, José poderia ter sido vendido num outro país. Quem é que levou para vender lá no Egito? Ele poderia ser comprado por qualquer outra pessoa menos importante. Por que ele foi comprado por uma pessoa tão importante? É porque Deus está agindo soberanamente na vida de cada pessoa. Provérbios 21:1 é verdade. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Quem mexe com a terra sabe do que está falando aqui. Né? Quer dizer, tem aquele rio que leva água, e aí o agricultor, né, com a ferramenta que ele tem, ele faz um ribeirinho para puxar a água para o seu terreno. E o que o agricultor fizer, a água não pode dizer, não, eu não vou. A própria lei da natureza, né, vai fazer com que a água siga aquele caminho. E Deus está dizendo, é assim as pessoas, desde o mais importante até o menos importante,
Assim são as pessoas para mim. Eu mexo na cabeça de quem eu quiser e eu mudo quem eu quiser. Que maravilha! Ninguém foge do controle de Deus. As injustiças que você sofre na vida profissional, acadêmica, não importa. Está debaixo do controle de Deus e tem a ver com você. Deus está trabalhando na sua vida. E as justiças e as bênçãos também. E nada foge do controle de Deus. Gente, às vezes a gente esquece disso. Não é? Então, irmãos, não cabe a nós usar a nossa lógica humana, isso é, somente a nossa lógica, para entender os motivos pelos quais Deus permite injustiças, crueldade, enfermidade e pecados contra nós. Não cabe a nós. O que cabe a nós? Cabe a nós usar a razão, a nossa mente, focada na palavra, focada na verdade. A minha lógica é da velha natureza. A minha lógica está sendo transformada pela palavra de Deus. Quando vem uma ideia na minha cabeça, eu tenho que perguntar, espera aí, aonde é que está isso na Bíblia? Ou a Bíblia diz exatamente isso, então agora eu estou conduzindo a minha razão, a minha mente, na mente de Deus, que é a palavra, não na minha lógica humana. Então, cabe a nós usar a razão, a mente e confiar no que Deus declara na sua palavra. E um dos textos que Deus declara na nossa palavra é Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas, e Romanos capítulo 8 é um capítulo de sofrimento. Então, ele está dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente não consegue identificar exatamente por que é que eu estou sendo injustiçado. Às vezes você não consegue entender, mas você tem a verdade maior. É para o seu bem. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está ensinando você a pagar o mal com o bem, por exemplo. Ele quer saber se você vai agir assim. Deus está ensinando você a ser fiel a Deus, sabendo que no tempo oportuno, se não nos desanimarmos, nós vamos colher o resultado da obediência. Entende? Porque é uma promessa de Deus. José viveu desse jeito. Ele é um exemplo para nós. E ele é um ser humano, moleque, com 17 anos de idade. Você consegue imaginar? 17 anos de idade, adolescente, que a gente costuma dizer, né? Que é a idade mais perigosa que nós vivemos aqui. E esse menino com 17 anos, ele é um exemplo para nós. Né? Então, Deus age soberanamente. Ele tem controle absoluto. Tudo, 100%. E Ele usa para revelar a glória dEle, isso é, para cumprir os propósitos dEle, assim que Ele revela a sua glória. Também para revelar a sua misericórdia para com cada um de nós, porque no final de contas, sabe o que eu mereço por ser o tipo de pessoa que eu sou hoje? Eu mereço o inferno ainda. Então ele está revelando a misericórdia para comigo. José também merecia o inferno, porque ele não era perfeito, perfeito só Jesus. Então Deus revela também a sua misericórdia através, né, da sua soberania, através desse controle. E também usa para aquilo que é principal, nos moldar, ser igual a Jesus. E Jesus ficou seminu lá na cruz, e lá ainda ele falou, perdoa esse povo aí que eles não sabem o que estão fazendo. A gente por muito menos, eu por muito menos, sou tentado a me vingar. Não é? E José certamente enfrentou esse tipo de tentação. O nosso Deus é o Deus que produz bons resultados, apesar das coisas ruins que as pessoas fazem. Deus estava com José, apesar da injustiça sofrida. O jovem veio a se tornar um escravo de Potifar, que era chefe da guarda do palácio. E a Bíblia, interessante, né? O que a Bíblia fala. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E o verso 3 me impacta.
vendo Potifar que o Senhor era com ele. Como é que Potifar conhece agora esse Deus chamado Senhor? Como é que ele sabe disso? Com certeza, através de José. Não é? Aqui não está dizendo que o Potifar se converteu, provavelmente ele adotou agora mais um Deus no seu panteão, ele tinha vários deuses, né? E adotou mais um, mas ele reconheceu que existe um Deus, alguém superior, e que José era alguém que Deus mirava nele e o abençoava. Ele reconheceu isso, né? Então, o Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. E desde que o fizera mordomo, a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Por amor a José. Porque abençoando aquela casa, está abençoando José também. Ele não é mais escravo. É, mas não é. Né? Ele tinha controle sobre tudo. Tudo que o faraó, tudo que o Potifar tinha, ele usufruía também. Ele tinha uma boa qualidade de vida lá, apesar de ter sido vendido como escravo. A bênção do Senhor estava tudo o que tinha, tanto em sua casa como no campo. Então Deus capacitou José a ser aquilo que ele foi, para que pudesse se revelar para o próprio José, para que pudesse se revelar também para o Potifar, e a gente sabe no futuro, né? Se revelou até para o faraó. José é diariamente assediado pela esposa do Potifar. E após ter rejeitado repetidamente os avanços sexuais dela, foi acusado falsamente de tentativa de estupro, resultando em sua prisão. Prisão essa que era regida pelo próprio Potifar. Potifar escolheu a prisão que ia mandar José. É muito importante a gente saber uma coisa aqui, uma pergunta importante. Por que José não foi condenado à morte? Porque era o que, naquele contexto, imagine, você é chefe da guarda, alguém vai tentar, né? Por que não? Você consegue ver a soberania de Deus aí? Por que mandou na prisão do faraó, uma prisão especial, uma prisão de pessoas também especiais? Por que mandou para lá? Não é? Algumas pessoas interpretam que o Potifar conhecia bem a esposa, né? Mas não tinha como provar, ele tinha que manter a aparência, talvez tentar manter a harmonia do lar, e dizem que a bomba sempre estoura do lado mais fraco, mas aqui estourou do lado mais forte, porque Deus ainda estava com José, mas não impediu mais essa injustiça, Deus não impediu, ok? Mas, irmãos, imagine um jovem, longe de casa, ninguém está vendo, e ser assediado todo dia. Não foi assim de vez em quando. E ele firmão lá. Né? Cuidado, pessoal. Internet, filmes, são assédios diários. Não é? Fotos que você recebe. Pensem nisso. Depois de ter sido humilhado mais uma vez, envergonhado publicamente por um ato indecente que não cometeu, José serve, ou ele continua servindo por distinção, agora na prisão, num lugar pior. Ele podia falar nessa hora, Deus não está comigo, Deus não está dando certo isso daqui. Podia ter chutado o balde, é uma expressão que a gente tem, não é? Não, né? Perseverança, né? Deus ainda estava com ele, Deus ainda o exaltou lá no cárcere, ele virou agora lá o governador do cárcere, ele cuidava de tudo. Então, Gênesis 39, 21 e 22 diz, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno,
e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quer dizer, ele não era tratado como era tratado os outros presos que estavam lá. Ele começou a ser tratado de maneira especial pelo carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Agora, em vez de ser preso, ele era o carcereiro, né? Tinha privilégios lá, né? Uma aplicação entre várias. Diariamente, nós precisamos decidir se vamos agir motivados em agradar a Deus, ou ter uma vida mais fácil, ou ter uma vida mais agradável, ou ter uma vida bem-sucedida no ponto de vista mundano, ou até satisfazer os nossos desejos. Todo dia, você está diante dessa escolha. Da mesma forma que, diariamente, José era tentado por aquela mulher. O pragmatismo que comanda, né, a filosofia do mundo, olha para o resultado imediato. Por isso, sacrifica os princípios bíblicos. Cristianismo olha para a Bíblia e com o propósito pelo qual nós vivemos. Nós vivemos, e uma frase bem curtinha, para agradar a Deus. Se a gente lembrar só desse propósito diante de cada decisão, você já tem a Bíblia resumida e o motivo pelo qual eu e você existimos aqui nesse mundo. A pergunta é, bom, isso que me está sendo proposto, isso que eu estou com vontade de fazer agora, agrada a Deus? E se tem dúvida, vai para a Bíblia, não é? Então, nós temos que agradar a Deus, mesmo que isso resulte em sacrifício, mesmo que resulte em sofrimento, mesmo que resulte em injustiças e mesmo que resulte em perseguição. Sabe qual era o lema de José? Está lá, Gênesis capítulo 39, versículo 9, a segunda parte. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse era o lema de José. Se você tiver só esse texto na sua mente, você já avançou muito nas decisões. Só esse texto. Como eu posso cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Vocês sabem que qualquer pecado é primeiro contra Deus. Qualquer um. Pode ser uma perversidade contra as pessoas, mas é contra Deus. Efésios capítulo 5, versículo 10. Como é que nós devemos viver aqui nesse mundo? Um resuminho. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a. Esse é o resumo da vida cristã. Lema de José: como eu posso cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Tenho 10 minutos. José interpreta sonhos, chega a aconselhar o faraó o que ele deve fazer, como ele deve agir, e agora ele é escolhido para ser governador da nação mais poderosa naquele contexto. Veja a escalada de José e o que Deus fez com as injustiças que ele sofreu. O quanto do caráter de José também foi trabalhado, com certeza, né? O mordomo do rei foi preso. E José foi útil por meio da interpretação do sonho, que se tornou realidade, como José havia interpretado. Contente, o mordomo prometeu mencionar o caso de José ao faraó, quando fosse liberto. Então, eu só vou ler rapidinho, Gênesis 49 a 14. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José, versículo 12. Então lhe disse José: essa é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no seu cargo. Tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem
e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa. Perguntas? Quem foi que fez com que esse copeiro fosse acusado de algo ruim e fosse levado justamente aonde estava José? E por que José estava exatamente ali? Porque se ele não tivesse sido acusado falsamente, ele não estaria ali. E ele não seria aquilo que Deus planejou mais para frente. Consegue entender a soberania de Deus? José nem imaginava isso. Irmãos, a Bíblia diz que nós nem podemos imaginar o que está determinado para nós por Deus em relação ao nosso futuro lá no céu. E você nem sabe o que vai acontecer com você daqui um segundo. Já passou. Mas você não sabe o que vai acontecer com você daqui uma hora. E o dia de amanhã. Entende? Por isso que temos que ficar nas Escrituras. Quem fez com que o mordomo contasse esse sonho a José? Está lá preso. E decidisse contar esse sonho para um estranho. Quem capacitou José a interpretar o sonho? Bom, isso é fácil, né, para nós. É Deus, é verdade. Mas os outros também é fácil. Tudo foi Deus. O verdadeiro Deus, o Deus descrito na Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que o homem imagina. Então, o homem imagina e às vezes vai para Deus porque ele acha, não, agora que eu estou, né, que eu estou adorando a Deus, tudo vai ser maravilhoso aqui nesse mundo. Esse é o Deus que ele imagina, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele está interessado em moldar o nosso caráter. E ele sabe exatamente as ferramentas que precisa para isso. Quando a gente acredita nisso, o sofrer, irmãos, vira outra coisa. A gente consegue até se alegrar no sofrimento. E já experimentei isso algumas vezes. Não sem reclamar um pouquinho antes, mas eu estou aprendendo. Não é? Aplicação. Salmo capítulo 50, versículo 21, fala sobre uma verdade sobre todo ser humano. Nós temos a tendência de imaginar que Deus age do mesmo jeito que o ser humano age. É uma tendência nossa. Né? Diz assim, tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, isso é, eu te repreenderei e porei tudo à tua vista. Nós temos essa ideia, né, de achar que Deus age que nem a gente. Né? Por exemplo, nós somos seres humanos um tanto quanto vingativos. Ok? Uma pessoa faz o mal para mim, eu não falo mais com ela. É uma vingança. Falo mal dela, é uma vingança. Ignoro, às vezes você não fala mal, mas você ignora. Também é uma vingança. A gente acha que Deus faz a mesma coisa com a gente. Não, Deus não age assim não. Nosso Deus, ele é pessoal, ele vai se envolver sempre com as pessoas e de maneira muito especial com os seus filhos. Não importa o que você faça, você é filho, então ele sempre vai te tratar como filho. Às vezes o seu lombo vai ficar quente da disciplina, mas ele está te tratando como filho. Né? Ele não se distanciou desse mundo, não largou os descrentes por conta própria, ele está controlando todos eles. O nosso Deus, ele é soberano, então ele está controlando tudo e todos. Até a natureza ele controla, tudo, anjos, demônios, está tudo sob o controle dele. Né? Ele é santo, apesar de permitir que as pessoas façam o mal, ele sempre intervém, mudando as coisas, para que o plano dele seja cumprido. E o plano dele sempre é perfeito. O verdadeiro Deus usa todas as coisas para transformar o caráter dos seus filhos, para serem instrumento de bênçãos na vida de outras pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Deus está nos lapidando para a gente ser uma bênção na vida dos outros. Na vida daqueles que não conhecem a Deus e ainda vão conhecer, daqueles que não conhecem a Deus e talvez nunca se renderão a Deus, mas estamos aqui para pagar o mal com o bem, e também estamos aqui para lapidar uns aos outros, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Não é? E o que aconteceu aqui? O mordomo não se lembrou de José. Por que ele não se lembrou? Bom, tem a parte humana, não dá para saber, mas uma coisa eu sei, Deus também estava lá. Você vai lembrar na hora certa.
no meu tempo. José, você não precisa desse homem, eu posso usá-lo, mas você não precisa. Nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus em ordem. E José fica preso mais 2 anos. E na próxima semana a gente vai continuar, terminar com essa aplicação. Irmãos, ninguém nos ama mais do que Deus. Ninguém. Ninguém ama a sua esposa mais do que Deus, ninguém ama o seu marido mais do que Deus, ninguém ama os seus filhos mais do que Deus, ninguém ama a sua mãe, ninguém ama ninguém mais do que Deus. Então nós precisamos aprender a amar a Deus, porque aprendendo a amar a Deus, nós vamos aprender a amar também as pessoas que estão ao nosso redor. E quando tudo parece escuro, não se esqueça, Deus está controlando tudo e Ele quer o melhor para você. Confia nas promessas de Deus. E não se amolde aos padrões da nossa sociedade. E nem se amolde à sua velha natureza. Ela ainda quer servir a Satanás. Decida confiar nas promessas de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos estimula, meu Pai querido, que também nos desafia, também mostra a realidade do nosso coração, e Te agradecemos porque o Senhor é um Deus extremamente misericordioso, extremamente tardio para se irar, ó Pai, bondoso, paciente, e é por isso que todos nós ainda estamos nos reunindo aqui, é pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado por aquilo que o Senhor já nos transformou. Ó Pai querido, Te agradecemos, é uma obra exclusivamente Sua. É por isso que nós Te louvamos. E pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais um coração humilde, um coração dependente do Senhor, um coração que acredita que em si mesmo não tem sabedoria para nada, e vai buscar sabedoria no Senhor e na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a pequenez da nossa fé, ó Pai. Ajuda-nos a confiar de verdade no Senhor e na Tua palavra. Ajuda-nos a fazer parte daquele grupo que o Senhor pode olhar e dizer, bom, aqui está um remanescente fiel da igreja. É o que eu desejo para todos nós, ó Pai querido, e na verdade para aqueles que são filhos Teus espalhados por esse mundo. E é em nome de Jesus que eu peço isso. Amém.